Olá, estudante, tudo bem? Estamos dando continuidade ao nosso segundo bloco de aula dentro da temática de geografia, que são os mapas, e dessa vez nós vamos tratar sobre as coordenadas geográficas, que são pontos estratégicos espacializados que servem para facilitar a localização, a espacialização e a locomoção de determinados pontos específicos do planeta Terra, bem como para elaborar mapas mais precisos que sirvam de utilidade pública, tudo bem? Essa aula é direcionada ao sexto ano, a sexta série do ensino fundamental 1, para qualquer rede de ensino, seja ela privada, seja ela pública, e eu estou utilizando o material do Positivo On, em parceria com a escola que nós temos, que é o Colégio Curso Vitória de Saber, e tantos outros, como por exemplo o Evolução, né, e tantas outras escolas aí espalhadas, que é a sede lá no Paraná, e também serve para o ensino médio, para que a gente possa aqui juntar os assuntos, que muitas vezes são assuntos da geografia física, que retratam sobre mapas, logo na primeira série do ensino médio. Então aqui é um ensino bípede, serve para o ensino fundamental 2, né, bem como para os estudantes do ensino médio, com preparações para o IFRN, por exemplo, ou preparações para o ingresso no Enem e na faculdade. Bem, então, dando continuidade, nós temos essa temática, né? Aqui na apostila que eu estou utilizando, as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são obras humanas, são criações feitas pelo homem, artifícios estratégicos de localização em mapas feitos pelo homem, para que ele possa se locomover com a maior precisão possível, possa localizar pontos específicos, estratégicos espalhados por todo o planeta Terra, dentro de planisférios, né? Dentro de representações cartográficas e geográficas. Vamos a alguns exemplos aqui. Se o homem não conseguisse criar meios, pontos específicos espalhados pelo planeta, para que esses pontos sirvam de referência para outras localizações, então nós teríamos uma generalização dos mapas e ninguém conseguiria especificar, né, singularizar, ou seja, tornar algum estudo mais afunilado, mais específico, para poder, digamos assim, aplicar o seu fenômeno de estudo. Né? Então nós temos pontos estratégicos. Um desses pontos que eu queria colocar para vocês é dividir o planeta Terra em várias partes. Como uma laranja, que você pega uma laranja, que é um fruto esférico, parte ela no meio, então você tem duas bandas. O planeta Terra, para facilitar, a gente faz isso também, aplicando, por exemplo, a linha do Equador, que divide o planeta no meio de uma ponta a outra dessa largura máxima do planeta. Então eu tenho duas bandas, dois hemisférios, duas esferas, né? Duas partes diferentes. Eu tenho o hemisfério norte, para todo espaço que esteja acima da linha do Equador, é hemisfério norte. Para todo espaço que esteja abaixo da linha do Equador, é hemisfério sul. Então nós temos o norte e o sul, dividido por essa linha imaginária, porque ela não existe. Então não adianta ficar procurando ela em cima do céu, em cima da atmosfera, que ela não vai existir. É uma linha imaginária que divide o planeta Terra em meio ao seu planisfério redondo. Tudo bem? Nós temos outras duas linhas imaginárias, que é o Trópico de Câncer, que fica acima da linha do Equador, e nós temos o Trópico de Capricórnio, que também são duas linhas imaginárias. A diferença é que o Trópico de Câncer está acima da linha do Equador, né? E o Trópico de Capricórnio está abaixo da linha do Equador. Então tem três linhas imaginárias. Uma principal, que é a linha do Equador, que divide o planeta no meio, e duas linhas secundárias que também são imaginárias. A linha que está acima da linha do Equador no hemisfério norte, que é o Trópico de Câncer, e a linha imaginária que está abaixo do hemisfério abaixo da linha do Equador no hemisfério sul, que é o Trópico de Capricórnio, né? Então isso serve para que eu possa espacializar no planisfério aquilo que é redondo de maneira mais estudada, de maneira mais específica. Né? Então eu posso pegar uma área, por exemplo, localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, no Polo Norte, né? No hemisfério norte, por exemplo. Eu posso pegar um ponto específico localizado entre a linha do Equador, abaixo dela entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, por exemplo. Né? Ou mais acima, que já vem o Polo Sul. Né? Eu trouxe isso para que vocês possam entender melhor. Eu trouxe um globo terrestre, né, como vocês podem ver aqui. Então a gente divide a Terra no meio, né, com a linha do Equador, que é essa linha principal. O Trópico de Câncer fica acima da linha do Equador, bem aqui, ó, dividindo em mais uma parte a Terra. Isso no hemisfério norte, acima da linha do Equador, na parte norte, na banda, digamos assim, de cima. A outra linha imaginária que está abaixo dessa linha principal aqui, que é o Equador, é o Trópico de Capricórnio, dividindo em mais uma parte do planeta Terra. Né? Então eu tenho uma, duas, três principais linhas imaginárias que dividem em partes diferentes e espacializadas de modo diferente todo o planeta Terra. Tudo bem? Eu vou deixar o globo aqui para que sirva para outros exemplos. Ainda dentro, né, do que a apostila traz para a gente, ela traz alguns pontos de referência, como eu falei aqui para vocês, né, as partes principais que eu falei, né, dividindo o planeta Terra. Né.
aqui em cima, com o Trópico de Câncer, aqui no meio, a linha do Equador, e aqui embaixo, o Trópico de Capricórnio, tá bom? E para que vocês possam entender ainda melhor, né, nós temos o planeta Terra. O globo, você pode perceber que ele está representado assim, olha, digamos assim, com o eixo da Terra invertido um pouco. Na verdade, a representação era para ser assim, no que nos apresenta, né? Vou trazer aqui outro instrumento para que vocês possam entender melhor. A representação era para ser assim reta, não é verdade? Acompanhando o globo terrestre. Mas não, a Terra, minha gente, ela é inclinada. Por isso que esses pontos aqui do globo representam essa inclinação que a Terra tem. Na verdade é para ser assim, ó. Tá certo? O que é nos apresentado assim, de maneira ingênua, né? Ou mesmo inicial nos nossos estudos, ela é representada assim, esse eixo invertido da Terra. Tá certo? É isso que traz uma diferença enorme na distribuição das horas, na distribuição dos raios solares que nos dão os dias e as noites, né, em diferentes partes do mundo. Por isso que às vezes é dia num lugar, é noite no outro, e assim vai, de acordo com os hemisférios e a distribuição dos raios solares. Então essas linhas imaginárias que eu falei para vocês são justamente divisões que servem para a gente entender toda a dinâmica da Terra, né? Por exemplo, se a gente observar aqui, essa parte central, onde está a linha do Equador, e é um pouco mais acima dela uma parte do Trópico de Câncer e outra parte do Trópico de Capricórnio, elas nos representam basicamente a distribuição dos raios solares, né? Em diferentes partes, em diferentes estações do ano e diferentes horários. Então isso serve para que a gente possa entender a dinâmica da Terra e a dinâmica da distribuição dos dias e das noites. Tudo bem? O nosso outro ponto é ainda referente sobre essa dinâmica de distribuição de diferentes partes da Terra. Então, digamos assim, eu tenho o globo terrestre, tudo bem? Eu tenho a linha do Equador, que é a parte principal e central da Terra. Então, os raios solares vão atingir diretamente toda essa região central do planeta Terra, de forma incisa, direta e penetrante. Os raios solares. O raio solar sai do Sol para chegar na Terra demora em torno de 8 segundos. Então ele se distribui na Terra de maneira diferente. Se você acompanhar aqui a distribuição dos meus dedos, né, sobre esse globo terrestre, você vai perceber que esse dedo central, o principal aqui, é o raio solar atingindo primeiramente e diretamente a parte central do planeta Terra, composta pela linha do Equador. Esses dois outros dedos aqui, por exemplo, o indicador, né, ele está atingindo o globo na parte central, não, ele está atingindo o globo na parte o quê? Do hemisfério norte, de maneira praticamente indireta em relação ao raio solar principal da linha do Equador. A mesma coisa esse aqui de baixo. Ó. Então, essa distribuição da Terra, né, em forma esférica faz com que a recepção dos raios solares seja de maneira diferente. Então, eu atingo primeiro o raio central, com a direção central da linha do Equador, e depois os outros raios, feito pelo polo norte e pelo polo sul. Né? Por isso que a inclinação feita entre a recepção do raio solar da linha do Equador para o hemisfério norte, a inclinação que o raio solar faz para poder atingir a Terra, aqui como você pode perceber no meu dedo, olha, os raios solares saem de maneira igual, né? Quando atinge a Terra de maneira diferente. Olha aqui, olha essa dinâmica que eu estou fazendo para vocês. Imagine que esses três dedos aqui são raios solares atingindo o planeta Terra. Ao atingir, atinge primeiro o Equador, depois os hemisférios, como vocês podem ver. Então essa inclinação ao atingir a Terra é que nos dá uma diferença de temperatura muito expressiva em toda a distribuição do planeta Terra, tudo bem? Os raios vão atingir primeiramente a parte central do planeta, depois os hemisférios. Por isso que a gente entende essa linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, porque atinge de maneira diferente todo o planeta Terra, tudo bem? Mais adiante a apostila vai trazer outros pontos, né, principal que são distribuídos por todo o planeta Terra. Né? Esse é mais um bloco que aqui a gente estudou, espero que vocês tenham aprendido, né, e a gente vai dar continuidade no segundo bloco de aula. Muito obrigado.